Pensão alimentícia, o assunto que rende novela, rende filme, Nossa, rende briga. tudo briga. Tudo bem? Tudo bem, Regina? Não adianta, né? A gente é assim. Olha o colar da doutora Sandra Daniotti. Sempre mulheres, né? Sempre mulheres. Sempre Escuta, observando. pode ficar depois pro pavezinho de laranja? Nossa, vou agradecer Então, o convite. Escuta, pensão alimentícia da cadeia. Dá cadeia e dá bafão, né? dá bafão. Sempre dá problema. E todos os dias, né? E inclusive a gente vê nos noticiários, muitas vezes, o que eu vim pensando hoje aqui pra cá. Diga. Quando você faz um acordo, procure estabelecer sempre, fechar todas as arestas. Seja regulamentação de visita, seja a questão de pensão alimentícia, procura que hora vai pegar, que hora vai entregar, qual o valor da pensão, vai ter reajuste, quando será esse reajuste, de como, Qual índice? qual índice, como será pago, de todas as formas possíveis. Deixou de pagar 30 meses, depois de 30 meses como é que vai ficar? Vai estudar, vai continuar pagando? Por quê? Porque sempre acaba dando confusão. E a gente infelizmente vê no noticiário que há mortes e tudo mais por conta de discussão de uma separação que não ficou estabelecido tudo. Então as pessoas acabam discutindo ainda depois, muitos anos ainda. E resolvendo tudo isso no momento da separação, o dia a dia fica mais tranquilo, Fica mais né, fácil, doutora Sandra? Com certeza, mais tranquilo. Bom, vamos para as perguntas do pessoal de casa. A primeira pergunta da Maria Aparecida. Minha filha tem 16 anos, frequenta o ensino médio e recebe pensão alimentícia do pai. Queria saber como devo proceder quando ela fizer 18 anos para continuar recebendo a pensão por estudar. Então é assim, está com 16 anos, está no ensino médio, vai fazer faculdade. Não precisa fazer nada porque a pensão vai continuar à medida em que ela continuar estudando. Se eventualmente o pai ingressar com uma ação de exoneração de alimentos, então você deve provar que a sua filha continua estudando, que está devidamente matriculada e com frequência. Não pode ser aquela coisa, se matriculou para não perder a pensão, deixa de estudar. Não dá truque. Né? Não dá truque, exatamente. Então, se for assim, não faz nada e vai na sequência. Se eventualmente tiver essa situação, então você prova que está estudando, é devida à pensão até terminar, concluir os cursos. E se ela resolver que não vai fazer faculdade? Vai acabar o ensino médio e não vai estudar mais? Aí, perde a pensão. Cessa a pensão alimentícia. Tá. Entendeu? Então é até os 24 anos, já está a jurisprudência, os tribunais têm entendido, 24 até terminar. Não vai estudar, então cessa a pensão. Perfeito. Fátima pergunta. Minha mãe era solteira quando fui adotada. Meus pais adotivos são muito pobres. Posso propor ação de investigação de paternidade contra o meu pai biológico e pleitear alimentos? Pergunta muito inteligente, perfeitamente possível, mas eu vou dizer por que aqui. Porque a adoção ela é plena e você perde essa paternidade anterior que é dos pais biológicos, o poder familiar deles. Mas a mãe era solteira, o que se entende? Que ele não conheceu o pai e que não foi declinado o nome do pai. Às vezes, aí ele fica sabendo, por intermédio de outros, quem era o pai. Pode ingressar com uma ação de investigação de paternidade neste caso? Neste caso, sim, porque a adoção foi feita contra a mãe. Tá. Né? Então, o processo de adoção contra a mãe. O pai não participou, o pai biológico. Então, na verdade, poderia sim ingressar com uma ação de investigação de paternidade. E se ele apresenta condições, porque os pais adotivos são muito, têm essa deficiência financeira, então é possível pleitear. E há casos, mas eu fiquei sabendo que o meu pai biológico apresenta condições, a minha mãe, etc. Pode sim. Mas aqui é porque o pai não participou do processo de adoção. Então, ele teoricamente, vai ter que provar isso, ele não abriu mão do poder familiar, mesmo porque ele nem sabia que era filho dele. Perfeito. Né? Mais uma pergunta enviada pela Elisângela. Eu e meu marido estamos separados, mas moramos na mesma casa. Não trabalho por problemas de saúde. Posso pedir pensão? Pergunta, assim, interessantíssima. Isso acontece, é recorrente, me perguntam sempre. Às vezes, os casais se separam, mas se separam só de fato e não juridicamente. Então, dormem cada um em um quarto, têm as suas despesas separadas, cada um faz a sua comida. Infelizmente, é uma maneira triste de se viver, mas existem muitos casais nessa situação. Ou um vai morar na parte de cima, o outro na parte de baixo, e aí a mulher ou o marido não tem condições de sobrevivência.
Pergunta se pode pleitear a pensão alimentícia mesmo estando separados de fato e morando na mesma residência, debaixo do mesmo teto? Pode e deve. Olha, pode. Eu jurava que ia falar não pode. Viu? Porque eu expliquei tudo isso. Então lá, tem condições, mas reside na mesma casa. Então, necessita dos alimentos, prova que está separado de fato, mas que necessita dos alimentos. Se você tiver a prova disso tudo, como que você prova que está separado de fato? Ué, você tem os filhos, você tem vizinho, parentes. Você tem uma faxineira, parentes, etc., que sabem dessa situação, que você vive separado de fato. O que é viver separado de fato? Não dormem juntos, não dividem mais as alegrias, tristezas. Não é mais um casal. Não é mais um casal, então já vivem separados de fato. E por motivos alheios, que a gente não sabe dizer, não fizeram divórcio. Pode pleitear a pensão alimentícia? Sim, pode. Perfeito. Mais uma pergunta. Odila, os avós têm legitimidade para pleitear alimentos para o neto ou fazer parte da ação? Duas perguntas numa só. Eles têm legitimidade para pleitear os alimentos do neto? Sim. Por quê? Quando eles detêm a guarda do neto. Que é tão comum. Não é verdade? Então, por qualquer problema, o filho que faleceu, a nora, ou porque filho que usuário de droga foi afastado, então deteve a guarda, por qualquer motivo que seja. Ele pode ingressar com uma ação e pedir os alimentos para o neto? Sim, desde que ele tenha juridicamente essa condição. E a segunda parte é que diz assim, ou fazer parte da ação. Ele pode fazer parte da ação, como, inclusive, no polo passivo da ação. Vamos esclarecer uma coisa. Às vezes a pessoa diz assim, olha, o pai não ajuda nada e eu vou ingressar com a ação contra o avô. Você pode fazer isso diretamente? Não. Por quê? Porque nós temos que observar o esgotamento. Então, esgota todas as possibilidades de buscar a pensão alimentícia contra os pais, para depois você buscar contra os avós. Mas esgotou todas as possibilidades. Não paga, é um devedor contumaz, tem problemas graves. Não tem emprego. Não tem emprego, está foragido, está sumido. Então, aí, nessas condições, o juiz vai entender que não há possibilidade e a criança precisa, porque para a criança não importa quem vai pagar, o que importa é que vai receber. O que importa é que a criança não tem que sofrer o ônus dessa separação. Exatamente. Então, ele pode fazer parte do polo passivo. O que é o polo passivo da ação? Figurar como réu numa ação, né? É em último caso, mas pode. Perfeito. Doutora Sandra, não é bem assim. Daniotti não é bem assim e ela explica como é. É advogada, né, gente? O e-mail da doutora Sandra, sdaniotti, com 2 T's, sdaniotti@uol.com.br. Telefone da doutora Sandra Daniotti, 11 3857 5778. 3857-5778. Mas ela vai continuar conosco na mesa. Obrigada, Regina. Pavê de laranja, delícia. Delícia. Até daqui a pouco, meu Até. amor.